Que maravilhoso que você está aqui. Glória a Deus. Obrigado, meu lindo. Quero trazer um pensamento rápido para você. Creio que nós terminamos até meia-noite. Então vai ser bem rápido e que você possa agasalhar no seu coração. Essa noite eu quero trazer algo para que você possa compreender a plenitude, a visão, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Como Deus quer agir através de nós, como Deus quer falar conosco, como Deus quer se manifestar nas nossas vidas de uma forma tão intensa e poderosa. Existem algumas expressões que a gente fala, mas de repente a gente fala por dizer que é desse jeito, mas enfim. Por exemplo, uma das expressões, que eu seja cheio do Espírito Santo. Na realidade, quando você vai ser cheio de algo de fora tem que vir para dentro de você. Mas eu digo para você que eu e você nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está dentro de você. E muitas vezes nós não damos essa liberdade para o Espírito Santo. Muitas vezes nós não deixamos o Espírito tomar controle das nossas vidas como deveria. Nós temos algo tremendo dentro de nós. Eu creio que se nós chegássemos nos céus e perguntasse bem assim para Moisés, dizer: Moisés, um negócio assim, é comigo ou não? That's okay? Se a gente chegasse e perguntasse para Moisés: Moisés, me conta para mim, como que foi a experiência de abrir o Mar Vermelho? De repente você já imaginou dizendo assim: Davi, como que foi a experiência de reinar? E de repente você vai encontrar vários homens, heróis da fé, que viveram os momentos extraordinários na terra que nós lemos a respeito deles. Mas de repente eles podem olhar para mim e para você e perguntar bem assim: eu quero que você conte a sua experiência, porque o próprio Deus estava dentro de você. A gente não imagina o que a gente tem. A gente não imagina o que está conosco. A gente pensa e olha para a Bíblia e vê para alguns homens e dizendo que eles viveram algo extraordinário. Mas o que nós temos dentro de nós é algo muito grande e maior, que nós precisamos somente da liberdade para que Ele possa agir nas nossas vidas. E dentro dessa semana o bispo Lucas está trazendo uma série de mensagens a respeito do Espírito Santo. A respeito de quem é o Espírito Santo, quais são as suas manifestações, qual é a importância do Espírito Santo estar conosco, o que nós fazemos quando o Espírito Santo nos direciona, se de fato nós estamos ouvindo o Espírito Santo ou não, como que nós agimos diante de tantas coisas e de tantas manifestações do Espírito sobre nós. E como tema dessa mensagem eu quero trazer sobre santidade. Você já ouviu falar a palavra santidade? Sim ou não? De alguma forma você já ouviu falar. E eu quero falar sobre santidade. E quando nós falamos de santidade, nós entendemos que a santidade é um caminho que te leva a você ser santo. Existe um caminho, existe um lugar, existe uma chegada. E essa chegada é ser santo. Ser santo é ser perfeito. A Bíblia fala que Deus é santo. Os anjos cantam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E quando nós estamos vivendo nesta terra, nós estamos cada dia mais buscando a santidade para nos tornarmos santo, ou seja, para chegarmos cada vez mais próximo de quem Deus é, de quem Jesus é, e quem vai nos guiar nesse caminho se chama Espírito Santo. A santidade está falando de uma separação minha daquilo que é profano, daquilo que é impuro, daquilo que é errado, daquilo que não está ligado à característica, aliás, ao caráter de Deus. A santidade está me separando para eu estar cada vez mais próximo daquilo que é a imagem de fato de Deus, a imagem de Cristo, a imagem daquele que nós amamos.
Quando nós falamos de santidade, a santidade sempre vai me levar, eu e você, a termos uma renúncia. E essa renúncia não é de outras pessoas, essa renúncia não é das circunstâncias, essa renúncia é de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus interesses, daquilo que me leva a me afastar de Deus. Esta renúncia só tem um caminho: levar eu a fazer a plena vontade de Deus. Quantas vezes Deus fala comigo e com você, e muitas vezes nós sentimos uma dificuldade em renunciar àquilo que Deus falou. Quantas situações nós percebemos que nós não deveríamos de ter feito e fizemos, sabendo que não deveríamos ter feito, e sabemos que Deus já havia colocado no nosso coração, porque Ele estava conversando comigo, com você, de dentro para fora, dizendo: não faça isso. E de repente eu e você fazemos, e saímos do caminho e da direção daquilo que é o de propósito dele para mim. Como se o Espírito Santo fosse uma bússola. E essa bússola, ela direciona você sempre para estar num caminho, para você buscar o caminho correto, o caminho seguro, o caminho seco, o caminho do lugar aonde você vai estar seguro. Quando o Espírito Santo está direcionando eu e você, quando o Espírito Santo está falando bem assim: ei, eu e você precisamos nos tornar cada vez mais separados, cada vez mais igual o Pai, então vá nesta direção, não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para trás, olhe para aquilo que eu estou direcionando você. E aí fala de renúncia. E a renúncia não é algo fácil. A renúncia fala de ambientes que eu e você podemos estar vivendo. Ambientes de amigos que muitas vezes não estão convivendo com aquilo que é como o Senhor deseja. E eu vou ter que renunciar a alguns convites, a alguns lugares, a algumas festas, que a minha vontade e a minha carne desejavam. A renúncia no começo não é algo simples, mas que quando você começa a dar o primeiro e o segundo passo, você vai percebendo de quanto foi importante você em caminho dos braços do Pai. E a santidade, ela fala algo interessante para mim. Ela fala de desapegos. Quantos desapegos você já não deixou nesta caminha de Cristo? E esses desapegos que você já deixou, parece que não faz nem mais parte da sua vida. Você não tem mais nem o desejo. Mas só que Deus, Ele não para por aí. A cada dia que eu e você vamos tendo uma fase de crescimento, uma fase de relacionamento com o Espírito, uma fase caminhando nesta estrada chamada santidade, eu vou entendendo que Deus vai me aprimorando cada vez mais, porque Ele tem algo para a minha vida, Ele tem algo como propósito, para que eu possa ser um instrumento dEle nesses dias na face da terra. E eu preciso permanecer nesta estrada chamada santidade, em direção ao caminho santo, ao lugar santo, para que Ele possa estar me usando cada vez mais, porque existem pessoas que precisam ser tocadas através da minha vida, e somente eu estando separado, renunciando e fazendo e ouvindo a vontade de Deus, vou de fato ser um instrumento poderoso para fazer a glória do Senhor sendo manifesta nesses dias, ou em qualquer lugar que eu for. Quando eu me desapego das coisas mundanas, eu busco um valor só: o valor da palavra liberada por Deus, o valor espiritual. Mas olhando para toda essa estrada chamada santidade, eu olho que a gente começa a mudar o estilo de vida nosso. Quem não começou ainda nessa estrada, quando começar vai perceber. Quem já está nessa estrada chamada santidade, já percebe: nossa, eu era assim.
Quantas coisas mudaram? Quantas coisas eu já não... Você encontra algumas pessoas e as pessoas olham, nossa, como você está mudado. As suas atitudes, as suas ações, o seu comportamento, o seu linguajar, o seu falar, o seu modo de se sentar, o seu modo de comportamento mudou totalmente. Eu parece que não conheço mais a mesma pessoa que eu conhecia 3, 4 anos atrás. Tudo isso porque nós tivemos um encontro com Deus, e a partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, houve uma mudança dentro de nós, aonde que o Espírito Santo começa a soprar dentro de mim e de você, e eu começo a me liberar, dizendo, Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero caminhar conforme aquilo que o Senhor está me direcionando. E aí nós queremos ver, dentro dessa estrada, como que eu começo nessa estrada? Qual é a minha caminhada nessa estrada? Como que eu vejo? Como que eu sei se eu não estou, de repente, indo um pouquinho para a beira da estrada? Correndo o risco de cair num precipício. Como que eu posso ver essas coisas? Qual é o indicador? Eu não estou falando do indicador Espírito Santo, mas o indicador da minha consciência. Porque o Espírito Santo, ele não vai possuir você. Porque se ele possuir você, você não tem a sua expressão. Você se torna um robô. O Espírito Santo, ele vai estar junto com você, em você, te ensinando, te orientando, mas a decisão final de quem é? Minha e sua. Em João capítulo 3, vocês estão comigo ou não? Estão vivos aí não? João capítulo 3, versículo 1 a 4. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os... Era qualquer pessoa? Era uma pessoa de conhecimento. Versículo próximo. Ele veio até Jesus. Quantos vieram até Jesus hoje aqui? Nós viemos até Jesus. Ele veio até Jesus à noite. E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Este homem não era qualquer homem, ele reconhece. Versículo próximo. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se... Sabe o que aconteceu com esse homem? Deu um nó na cabeça dele. Eu e você, nós somos formados de corpo. Você tem um corpo aí ou não? Você tem uma alma? Vontade? Você tem vontade? E você tem um espírito. Esse homem, quando Jesus declara essa palavra para ele, que muda todo o pensamento dele, todo o jeitão dele, ele não tem resposta para algo tão simples, é porque o seu espírito não estava ativado. Tudo que ele aprendeu na inteligência, na razão, no conhecimento humano. Quando nós empreendemos, quando nós temos o nosso intelecto, quando nós temos a nossa razão, quando nós temos o nosso entendimento, quando nós temos as nossas experiências e não temos o nosso espírito ativado, nós não nascemos de volta. Nós somos uma pessoa natural na face da terra. Uma pessoa que ainda não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Uma pessoa que ainda não tem um relacionamento profundo com Deus. Uma pessoa ainda que tem dificuldade em ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa ainda que tem dificuldade em entender as coisas de Deus. Uma pessoa que não entende e compreende por que você vai na igreja, por que você dá o seu dízimo, por que você ora por o outro, por que você perdoa, por que você ama o seu inimigo, por que você ajuda as pessoas mesmo de repente te traindo, porque no homem racional, no
o homem natural, ele não consegue entender e discernir as coisas espirituais. E para entender as coisas espirituais, somente existe uma maneira. Jesus está dizendo: você precisa nascer o quê? Este é o primeiro passo para que eu possa entrar nessa estrada chamada santidade. Esse é o primeiro passo. E aí Jesus coloca esse pensamento para ele, para que você possa, de fato, se separar, ter um relacionamento mais estreito. Você precisa ter um novo nascimento. O novo nascimento te leva a estabelecer uma fundação, uma base, um entendimento novo. Algo que vai te levar mais profundo, algo que vai te levar a um novo entendimento, algo que você não vai olhar mais as pessoas, as situações como você olhava, você vai olhar totalmente diferente, você não vai olhar como o ângulo que você olhava no mundo natural, ou até mesmo do jeito do ser humano. Você vai começar a olhar como Deus olha, porque você vai começar a entender as coisas espirituais, porque o próprio Deus vai começar a liberar sobre a sua vida, Ele vai começar a alimentar você, e você vai começar a compreender. Os seus olhos não serão mais os mesmos, porque você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Eita glória! Só que esse novo nascimento, ele vai mexer com as nossas estruturas antigas. Quando começa a mexer com as estruturas antigas, começa a doer. Quantos já pisaram num formigueiro aqui? Já teve a experiência de pisar num formigueiro? Aquela formiguinha pequena no Brasil? Sim ou não? Quantos aqui? Só levanta a mão só para entender. Quantos deram glória a Deus? Quantos testemunharam sobre isso? Quantos chegaram e pisaram assim no formigueiro? Obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou esse formigueiro. Eu louvo ao Senhor. E daí depois você vai tirar as formigas bem devagarzinho. Quando começa a mexer com as nossas estruturas, começa a mexer com os valores que nós aprendemos até o dia de hoje. Valores que de repente pode ser contrário àquilo que Deus quer para nossas vidas. E quando começa a mexer com as estruturas, nós começamos a dizer: mas será que precisa tanto assim? Jesus estava dizendo para Nicodemos: precisa se mexer nas estruturas. Tudo que você aprendeu precisa gerar uma revolução para que você possa entender do Espírito na sua vida. E aí nós vamos percebendo que quando fala de nascimento, fala de recomeçar. Sair do estado que você está para um novo estado. A Liz nasceu e ela estava em que lugar? Na barriga, né, que fala, isso. E agora ela saiu da barriga. Ela está num ambiente novo. Um ambiente desconhecido para ela. Mas um ambiente muito mais amplo do lugar onde ela estava. Quando Deus faz isso conosco, Ele nos tira de um ambiente tão pequeno e nos coloca num ambiente amplo para que a gente possa ter uma totalidade de muitas coisas que nós não tínhamos. Recomeçar a vida, está falando recomeçar a vida em relação ao que eu pensava a Deus, da maneira que eu entendia, da forma que eu agia. Recomeçar. Desconstruir o que já estava construído. A partir do Novo Testamento, Novo Nascimento, as evidências começam a aparecer em mim.
Os meus parentes começam a olhar para mim, nossa, como parece que ele está mais educado. Não é porque você quis fazer isso por ser natural, é porque você começou a agir e começou a deixar que o Espírito falasse através de você, e você começou a ter atitudes diferentes, e sem você perceber, porque nós não percebemos quando nós estamos mudando. Nós pensamos que estamos os mesmos até hoje, mas você não sabe o quanto você já foi mudado por estar nesse caminho, por estar ouvindo o Espírito Santo, por estar entendendo o que o Espírito Santo está falando. Você está começando a ter atitudes diferentes. De repente, talvez você já até pediu perdão para alguém e a pessoa ficou impactada. Mas ok, ele falou, você precisa nascer de volta. Mas aonde que eu vou? Em que lugar que eu vou? Tem como comprar isso aí? Eu posso fazer um Zé, posso fazer a prestação. Em João capítulo 20, 22. Com isso, soprou sobre eles quem? Sobre os discípulos, e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus estava vindo da sua ressurreição. Jesus estava fazendo algo com seus discípulos. Eles estavam tendo um novo nascimento no seu espírito. O Espírito Santo estava começando a abrir a sua mente, o seu coração, para que eles pudessem estar caminhando diante do Senhor. Quando fala de sopro, como que o homem foi criado? Através do quê? Através do sopro. Por isso que Jesus, ele declara, ele sopra, recebam a vida nova sobre vocês. Receba aquilo que é importante para vocês. Receba o Espírito Santo de Deus. Recebam esse novo nascimento, para que você entre nesta caminhada de santidade, para que você possa andar em rumo ao lugar de ser santo, em rumo à eternidade, em rumo à salvação, em rumo de habitar comigo um dia nos céus. Em 1 Coríntios capítulo 3, 16, como nós falamos, vocês não sabem que nós somos o quê? Santuários de Deus, e que o Espírito habita onde? Quem que vai te guiar? Você já teve aquela experiência de você perguntar algo para você mesmo? Será que faço isso? Será que não? E você sabe que o que deve fazer e você faz ao contrário? Ou você faz aquilo que deve ser feito? Você pensa que você está louco conversando sozinho. O Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de você para conversar com você. Ele está ali. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Quanto mais eu vou dando liberdade para o Espírito, mais eu vou avançando em direção a ser santo. Quanto menos escuto Ele, ou seja, quanto menos eu deixo de fazer aquilo que Ele me direciona, eu fico no mesmo lugar. E aí nós temos um parâmetro. Como descobrir se nós estamos, de fato, nessa estrada chamada santidade, fazendo ou não fazendo aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo? Você sabe como não? E aí nós vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia? Porque na Bíblia a gente vai vendo se a gente está fazendo ou não. Por que eu estou falando isso? Para ser algo bem prático para você entender.
Se você está quase com sono, segura mais um pouquinho que vai dar certo. Você dorme em casa. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, nesta caminhada, nessa estrada chamada santidade, existe a possibilidade de nós cedermos para a carne ou não? Sim ou não? Todos os dias. E ele está dizendo, a melhor forma de nós termos paz e alegria, a melhor forma de nós termos assertividade, a melhor forma de nós caminharmos para a direção correta, a melhor forma de nós termos a satisfação é uma única maneira, é de vivermos como Espírito. Então ele está dando a direção, ele está dizendo, permaneça, por mais que a carne te convide a fazer algo que seja diferente daquilo que o Espírito está te falando, não deixe ela te convencer. Não vá satisfazer a vontade dela. Quantas vezes nós não queremos sair sem pensar, e fazemos sem pensar? Você já fez alguma coisa sem pensar e você fala primeiro e depois você pensa? Sim ou não? É ruim. E depois, para você juntar aquilo que você falou antes de pensar, é ruim. Mas por que nós fazemos antes de pensar? Porque nós não deixamos o Espírito falar conosco antes. Nós falamos, Espírito Santo que está habitando dentro de nós, ei, fica quietinho aí dentro, que agora eu vou resolver do meu jeito. Eu não preciso da sua opinião. Quando eu faço isso, quando eu saio desta maneira, eu tomo essa atitude, eu estou dizendo, eu cheguei até agora nesta parte, neste lugar da estrada, neste quilômetro da estrada, nessa milha da estrada, mas agora nesta milha, dá uma segurada, Espírito Santo, eu vou resolver do meu jeito. E aí depois nós temos que começar a acatar aquilo que nós fazemos. Nós temos que ir atrás e perder tempo por isso. Mas olha o próximo versículo. Pois a carne deseja o que é ao contrário ao Espírito, e o Espírito o que é ao contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados, todos os dias que nós nos levantamos, existe um conflito. A carne vai dizer, durma até mais tarde, não vai trabalhar. Não dá uma vontade? A carne vai dizer, chute o balde. A carne vai dizer, manda aquele cara embora. A carne vai dizer, coloca todo mundo dentro de um balde e chuta. Você já teve vontade de fazer isso? Não. E se você tivesse chutado, o que teria acontecido? Machucado o pé e ficado sozinho. Mas o versículo está dizendo, no próximo, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da... Ou seja, você não está debaixo de nem outra situação. Quando você está no Espírito, as suas atitudes, as suas palavras não vão precisar ser catadas novamente, porque você está sendo guiado pelo Espírito. Pode continuar. Ora, agora que nós descobrimos se nós estamos de fato nessa estrada, fazendo aquilo que o Espírito Santo está nos falando. As obras dos carnes são manifestas, a imoralidade sexual. Então, se eu estou nessa estrada da santidade e de repente eu estou na imoralidade sexual, estou olhando filme pornográfico, pornografia, fazendo tantas coisas, você não está ouvindo o Espírito Santo. Você não está se separando para Ele. A Bíblia continua dizendo, impurezas e libertinagem. Próximo versículo. A idolatria, a feitiçaria, o ódio,
com ódio daquela pessoa. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Na caminhada da santidade, dessa estrada da santidade, está dizendo que não tem espaço para o ódio. Não tem espaço para a discórdia. A discórdia está falando de criar contendas, de criar confusão no ambiente onde eu estou, seja na igreja, seja na família, seja em qualquer lugar. Você tem que ser a diferença. O egoísmo, as dissensões, as facções, quando você está fazendo algo dessas coisas que eu disse, você está fazendo algo que é da carne, você está cedendo para a carne, e você está dizendo, eu estou parado ou estou saindo do caminho da santidade, do caminho que me leva a me separar daquilo que é para eu fazer. Agora olha lá, próximo versículo. A inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas, vai acontecer o quê? Sabe por que a carne quer te tirar do caminho da santidade? Porque ela não quer que você tenha a herança que já foi prometida por Jesus Cristo para você. Existe uma herança que eu e você vamos receber um dia, não sabemos que dia, mas que nós temos essa herança que se chama vida eterna. Morar com Deus, estar com Deus. Próximo versículo. Mas o fruto do Espírito é o amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você pensa bem assim que você é bonzinho, que você ama as pessoas. Você só ama porque o Espírito está dentro de você e Ele que faz produzir o amor dentro de você. Eu não abraço algumas pessoas porque de repente é o meu jeitão, mas é porque o amor do Espírito Santo me faz abraçar as pessoas. O Espírito Santo ele começa a bombear. É como se fosse uma bombinha. Algumas pessoas já usam aqui nos Estados Unidos aquela bomba de insulina. Já ouviu falar ou não? Que ela vai injetando. É como se o Espírito Santo fosse de repente mandando um pouco do amor para você quando você vai dando liberdade para Ele. Quanto mais espaço você vai dando para Ele, mais amor você vai tendo. Quanto mais espaço você vai dando, mais liberdade para Ele, menos ódio você vai tendo, porque a carne não vai ter autoridade sobre a sua vida. E aí a Bíblia está dizendo que eu vou percebendo em algumas pessoas, e as pessoas vão percebendo que se está havendo uma mudança em mim, é porque eu estou dando liberdade para o Espírito Santo, eu estou dando liberdade para Ele, eu estou caminhando nessa estrada chamada santidade, e cada dia que passa, eu estou mais próximo da luz, eu estou mais próximo de ser santo, eu estou mais próximo de ser igual ao Pai, igual a Jesus. A alegria está dentro de mim, a paz está dentro de mim. Quer ver isso aqui? Paciência. Você que é casado, como eu, se você não está tendo paciência no seu casamento, você precisa dar mais liberdade ao Espírito Santo. Aí, fala ou não fala? Estão comigo aí não? Quando você fala para o outro que não tem paciência, é porque você está dizendo muitas vezes que o outro não está ouvindo o Espírito Santo, mas de repente é você que precisa ouvir o Espírito Santo para ter paciência.
Não jogue a responsabilidade para o outro. Seja você o primeiro a fazer. Amabilidade, bondade, fidelidade. Uma das orações que eu tenho orado para Deus, sabe qual que é? Pela manhã, diz: Deus, tira a maldade do meu coração. Se existe alguma coisa, tira do meu coração. Olha o próximo versículo. Mansidão. Quantos são mansos aqui? Quantos têm o domínio próprio? Não demônio próprio, domínio próprio. Contra essas coisas, o que é? Não há lei. Existe essa estrada que está me levando para um lugar santo. Mas se eu me inclinar, a bússola para eu entender, o parâmetro para eu entender se eu estou nesse caminho, é se a minha inclinação está para a carne ou está para o espírito. Se a minha inclinação está para a carne, eu vou sair fora daquilo que Deus quer para mim. E eu vou deixar de encontrar a salvação. Próximo versículo tem? Vai até o 25. Os que pertencem a Jesus Cristo fizeram o quê? Já viu aquelas pessoas que usam essa expressão: pastor, eu sou assim mesmo? Já ouviu essas expressões? Não? Eu sou desse jeito, se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que brigar, eu brigo. Se eu tiver que... Já viu, não? Lá no Brasil, na minha terra, no Paraná, é conhecido como barraqueiro. Já viu essa expressão ou não? No reino não vai ter barraqueiro. Nós estamos numa preparação para chegar no lugar santo. E nós não vamos chegar como um barraqueiro lá. Nós não vamos chegar do mesmo jeito que somos aqui. Mas a Bíblia está dizendo: os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluia. Estão vivos ou não? Quantos querem estar na estrada da santidade? Quantos vão lembrar que se eu estiver inclinando para qualquer coisa da carne, não, é o espírito, eu tenho que lutar contra isso. Mas eu estou certo. Não, certo está o espírito falando para você: fique quieto. Entre você e a carne que está dizendo e o espírito que está dizendo, quem que vai estar certo? Você, a carne ou o espírito? O espírito. Então pergunta para ele: espírito, o que você faria no meu lugar nessa hora? Eu teria a mesma atitude? Aleluia. Vamos colocar em pé, por gentileza. Você crê nessa palavra? Se você dormiu em algum momento dessa palavra, nós temos no YouTube, tá? Queria que você fechasse os teus olhos e você colocasse a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração com 2 sentidos. Essa primeira oração é você que não entrou nessa estrada chamada santidade. Ou melhor, você que não entregou sua vida a Jesus. Você que nunca fez essa oração de entrega, de confissão a Jesus. Dizer: Jesus, o Senhor é meu Senhor, meu Salvador. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero entrar nessa estrada porque eu quero fazer a sua vontade. Eu quero caminhar para o lugar santo. Eu quero caminhar para o lugar de salvação. Se você nunca fez esta oração, e nós vamos fazer daqui a pouco essa oração, já vai abrindo o seu coração. Ou de repente você estava nesse caminho, nessa estrada chamada santidade, mas de repente você se desviou, você deu mais importância à carne e você se afastou daquilo que Deus estava falando para você. Esse é o momento de você voltar
esse é o momento de você estar de volta neste caminho e trilhar para o rumo, trilhar para o alvo que se chama santidade. Eu quero fazer essa oração, você com a sua mão no seu coração. Coloque sua mão no seu coração e repita comigo assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, e nesta hora eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu renuncio todas as obras do diabo contra a minha vida. Pai Celestial, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, aleluia. Se de repente você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante a sua mão aonde lugar onde que você está. Nós queremos conhecer você. Não deixe de sair deste lugar sem entregar a sua vida àquele que é poderoso. Existe alguém em nosso meio? É só levantar uma das suas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Se você pela internet fez essa oração, esteja aí colocando hashtag eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, que nós entraremos em contato com você. Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pelo ensinamento, obrigado pela direção, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu cuidado. Nós te louvamos, nós te exaltamos e dizemos que nós queremos permanecer nessa estrada chamada santidade, rumo ao lugar santo, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todo, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo. Santo pra sempre. Aleluia. Vão em paz em nome de Jesus. Boa semana. Aleluia. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.